de novo. Que coisa boa que você está aí. Vamos continuar a nossa história. Estávamos em 30, quando Getúlio Vargas assume o poder. Vimos que o primeiro governo dele foi marcado por 3 fases. A primeira fase que foi de 30 até 34, fase autoritária, né? Aí ele instaura uma Assembleia Nacional Constituinte, no qual o elege como presidente, daí por voto indireto, né? E aí essa segunda fase dura até 37, quando novamente ele centraliza o poder, né? E dá um golpe de Estado e instaura o Estado Novo. Né? E a gente viu que nessa fase do Estado Novo, no Estado autoritário, que vai de 37 até 45, ao final do governo dele, né, ele promove grandes avanços sob o ponto de vista social. Então, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista trabalhista, não obstante ele ter suprimido alguns direitos políticos nesta fase, presta atenção, nesta fase. Se ele botar na prova, no primeiro governo de Getúlio houve a supressão de alguns direitos políticos, tudo bem, né? Mas se ele determinar a fase, cuidado, não foi em todo o período, pelo contrário, de 30 até 37 houve grandes avanços do ponto de vista político, eu disse para vocês, inclusive, não foi? Que a questão da promulgação do Código Eleitoral, que dá direito de voto às mulheres, que a gente não tinha esses direitos políticos, e né, além de tudo faz, né, promove o voto secreto, que também não tinha, que antes os coronéis é que controlavam o voto. Não foi isso que a gente viu? Então, presta atenção nisso para na hora da prova você interpretar direitinho, ESAF, CESP e até FCC, né, que ele pode dividir esse período lá em 3 fases. Então, sob o ponto de vista social, falamos de Getúlio. Vamos falar sob o ponto de vista administrativo? Grandes avanços sob o ponto de vista administrativo. Gente, presta atenção, já no primeiro período, na primeira Constituição de 34, ele colocou, né, lá num dos artigos da Constituição, a ideia do princípio do mérito como base para a construção da administração pública. Sabe o que isso significa? Presta atenção, sabe o que isso significa? Você está estudando direito administrativo, você estudou que lá no artigo 37, caput, tem lá, né, os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e está faltando um. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Quase que não saía. É o LIMP, né? O LIMP que a gente estudou. A publicidade e a eficiência. Tomou um susto, não foi? Porque às vezes a cabeça da gente é muita coisa. Presta atenção, você estudou os princípios da administração pública e você viu que tem lá o princípio da eficiência, que é a base hoje da administração pública, não é? Que foi colocada lá através da emenda constitucional 19/98, que é, na realidade, o sinônimo do movimento pós-burocrático, que é o sinônimo da administração pública gerencial. Tu sabia disso? Não sabia, não? Então tá bom, não precisa saber agora, vai saber daqui a pouco. Eu vou dizer isso de novo várias vezes. Não anota. Não anota. Eu sei que tu foste anotar isso agora. Não anota, vai estar no lugar errado. Esquece o que eu falei. Eu falei na hora errada, porque senão vai dar uma confusão na tua onda. Eu sei disso. Esquece. Volta para cá. Vem para cá comigo, para você acompanhar comigo. Volta para cá. Sob o ponto de vista político e social, nós falamos. Vamos falar sob o ponto de vista administrativo. Já na Constituição de 34, vou voltar tudo de novo, porque tu anotou que não devia. Já na Constituição de 34, Getúlio coloca lá como um princípio base para a administração pública a ideia de mérito. Gente, a ideia de mérito traz embutido aí o que a gente chama de uma administração pública. Vou escrever de vermelho para ficar bem, né? Uma administração pública burocrática. Uma administração pública burocrática. Getúlio tenta implantar no serviço público o que a gente chama da racionalidade na administração pública. O modelo racional legal. A administração pública burocrática ou, como disse ali no edital do concurso, o modelo racional legal. Gente, é sinônimo isso, tá? Se ele colocar modelo racional legal e administração pública burocrática, ele está falando da mesma coisa. E a gente vai estudar aqui, né, quais são as características desse modelo. Daqui a pouco, agora não. Você tem que saber que a base desse modelo, que a base da racionalidade, né, traz 3 princípios. O mérito, que a gente chama de meritocracia, o formalismo, sabe o que é o formalismo? Tudo por escrito.
tudo por escrito. Não é o que o rei diz, é o que está escrito, é o contrato que a gente assina. Não existe contrato verbal. Você já estudou isso no direito administrativo, né? Não existe contrato verbal com a administração pública, né? Olha a base, é a administração pública burocrática. Não existe contrato verbal, né? Tudo tem que estar por escrito. A base da administração pública, ela se rege pelo formalismo, ou seja, gente, o formalismo dá segurança ao mercado. O formalismo, você saber que as regras não vão mudar ao bel prazer e vontade do rei, isso dá segurança, tá certo? Então, isso é uma característica, tudo de bom, da administração burocrática. Aliás, bota na tua cabeça uma coisa a partir de agora. A administração pública burocrática é tudo de bom. Aí você está pensando assim, como assim? Se eu escuto falar que burocracia é um horror, que a burocracia é morosa, que a burocracia é cara, que a burocracia engessa. Eu sei, mas isso que você conhece da burocracia não é o que foi concebido originalmente. A ideia original da burocracia é da busca da eficiência, é da busca da excelência, é da busca do máximo de produtividade. Essa foi a ideia inicial. Agora, o que as pessoas fizeram é outra coisa, que aí na prova do concurso lá, quando você estiver fazendo, quando ele botar burocracia, você tem que pensar, tudo é bom. E aí, quando ele botar características da burocracia, você vai procurar as características, tudo é bom. Por quê? Porque para ele estar falando do tudo é ruim da burocracia, isso que a gente conhece, que o leigo conhece, que nós conhecemos, que é o tudo é ruim, que engessa, que deixa moroso, isso ele vai ter que dizer na prova. A burocracia traz aspectos negativos. E aí é uma conversa que a gente vai ter depois, não é agora. Então, agora na tua cabeça tu tem assim, burocracia é tudo de bom, burocracia é tudo de bom. Botou isso na tua cabeça? Então tá bom, então agora a gente vai poder conversar. Essa foi a ideia aqui, essa ideia de racionalidade, essa ideia de legalismo, de não valer, né, o que for dito, mas o que está por escrito, porque isso dá segurança, né? Isso permite o mercado trabalhar com maior segurança. Quer dizer, para você fazer uma lei, você tem que ter outra lei substituindo e você tem que publicar, e não é a palavra do rei, né? Então, essa ideia aqui, né, foi, na realidade, a grande mola mestre, né, da entrada de Getúlio Vargas, é a tentativa de implantação de uma administração pública burocrática. Para isso, já na Constituição de 34, ele inseriu lá a base dessa administração pública burocrática, que se chama o princípio do mérito, ou a meritocracia. Ou seja, a ideia dele era que o ingresso no serviço público fosse através de concurso público, ou seja, fosse pelo mérito, tá? Baseado na impessoalidade, ou seja, não eram os amigos do rei que iriam trabalhar no serviço público, nem os favoritos, nem os parentes, mas as pessoas segundo o mérito, de forma impessoal e formal, que eram características básicas da administração burocrática. Então, 3 eu falei aqui, não foi? Não se preocupe, não. Você vai ter slide só falando das características da burocracia. Então, vai ter. Mas se você quiser escrever características básicas, formalismo, impessoalidade e meritocracia, tá? Que Getúlio já começa a propagar já a partir de 34. Pessoal, os grandes avanços, sob o ponto de vista administrativo, acontecem, né, também no Estado Novo, no Estado autoritário. Foi através do Decreto-Lei 578 de 1938, né, 578 de 1938, que ele criou o DASP. Sabe o que é o DASP? O DASP é o Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele criou o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Quando, Beth? Em 38, deixa eu botar aqui em cima, Decreto-Lei 578 de 38. Você tem um slide disso. E sabe o que era o DASP? O DASP era o grande departamento centralizador e o grande departamento que iria tentar implantar a administração pública burocrática, né? Que, né, era o sinônimo da implantação da administração pública burocrática. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui para a gente acompanhar. Nós estamos aqui, tá? Estado do bem-estar social era Vargas. O que a gente teve aqui? O primeiro governo marcado por 3 fases. E esse governo marcado por 3 fases, a gente viu de 30 a 34,
que foi uma fase no qual ele deu o golpe de Estado, de 34, no qual ele foi eleito, e por voto indireto, e a partir de 37, quando ele, né, inaugurou o Estado Novo e autoritário, no qual houve grandes avanços no seu ponto de vista social, né? E sob o ponto de vista administrativo, porque ele, né, ele tentou implantar a administração racional legal, ou como a gente chama de administração burocrática, através da criação do DASP. Eu vou mudar de slide, né, porque aqui, pessoal, o decreto 579 de 38, ele vai trazer as competências do DASP. Por que eu coloquei esse decreto, apesar de ser de 38? Porque teve uma prova da FCC e uma prova da ESAF, pasmem, que colocou uma questão sobre as competências do DASP. E se você não soubesse exatamente o que estava escrito no decreto, que a gente fala em aula, e aí eu deixo aqui para você ler, né, que falava das competências do DASP, né, você poderia ficar na dúvida, né, quais seriam as competências do DASP. A ideia do Departamento Administrativo do Serviço Público era de implantar uma administração pública racional legal. Tá? A ideia, minha gente, era de estruturar, né, as carreiras no serviço público, promover concursos públicos, trabalhar a avaliação de desempenho e constituir um projeto. Veja o que eu estou dizendo, um projeto que mais tarde, né, poderia vir a ser o primeiro Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Mas veja, um projeto. Não estou falando que é o Estatuto, estou falando que é um projeto. Por que, Beth, você está frisando tanto? Porque o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ele só na verdade, só é promulgado no segundo governo de Getúlio. Eu estou adiantando. Deixa eu adiantar. Eu vou para a onda aqui, lá em cima. Vem para cá para a onda aqui um pouquinho comigo. Aqui. Nós estamos em 45, Getúlio volta em 50. De 45 a 50. De 50 até 52. De 50 até 54, né? Que é quando ele... E aí, em 52, ele promulga a Lei 1711 de 52, que é, na realidade, o primeiro estatuto dos servidores públicos civis federais. Tá? É aqui. Eita, falei muito rápido, ainda botei sigla, não foi? Foi. Isso não tem no slide? Tem não. Tem não. Então vamos de novo. Eu vou de novo. O segundo governo de Getúlio, e aqui ele volta eleito pelos braços do povo, populista, um dos presidentes mais, né, bem eleitos da história do Brasil, né, um governo populista. Em 50, Getúlio volta. Em 50, Getúlio volta. Em 52, ele promulga o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, através da Lei 1711/52. Significa o quê? Que não teve estatuto nessa fase? Não teve estatuto. Só houve o quê? Um projeto. Ok? Um projeto. Fora isso, o que o DASP promoveu? O DASP, que era também, né, formado por uma classe nova, né, uma classe de burgueses novos, de servidores públicos bem remunerados, né, que ingressavam por concurso público, e de fato o DASP promoveu mais de 20 concursos públicos para o alto escalão. Foi verdade, os primeiros concursos públicos da história do Brasil foram promovidos pelo DASP, né? E a ideia desses burgueses, né, era de, primeiro, avaliar os projetos de lei que eram submetidos à sanção do presidente. Então, eles analisavam esses projetos de lei, eles fiscalizavam, né, e, na realidade, ajudavam na elaboração da lei orçamentária. Veja, a gente já está falando aqui em lei orçamentária, tá certo? E aí, né, uma série de prerrogativas. Aí, vamos ver aqui, bota aí. Uma aqui, essa aqui é o artigo 1º, né, o Estado das repartições, com o fim de determinar do ponto de vista da economia e da eficiência, as modificações a serem feitas na organização dos serviços públicos, sua distribuição e agrupamentos, dotações orçamentárias, condições de processo de trabalho, relações uns com os outros e com o público. Isso aqui, né, a parte inicial. E aí vamos ver as competências. Organizar anualmente, de acordo com as instruções do presidente da República, a proposta orçamentária a ser enviada à Câmara dos Deputados. Então, veja, o DASP falava de proposta orçamentária. Fiscalizar, por delegação do presidente da República, na conformidade de suas instruções, a execução. Então, além dele organizar a proposta orçamentária, ele ainda fiscalizava
né, para ver o cumprimento. Selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, excetuados. Ó, presta atenção, excetuados é muito bom em prova. Excetuados. Ó, selecionar para concurso público, exceto das secretarias das câmaras dos deputados, esse aqui não tinha problema, você ia acertar. Porque imagina, Poder Executivo, o DASP era um órgão do Poder Executivo, está selecionando gente para a Câmara dos Deputados, Poder Legislativo, não. Conselho Federal, também não, né? Agora, vê aqui, ó, presta atenção nessa palavrinha, excetuados os do magistério e da magistratura. Magistratura, você também não ia errar, porque magistratura, Poder Judiciário, o Poder Executivo não tem nada a ver. Mas presta atenção no magistério, quer dizer que no magistério não havia concurso público, tá bom? Porque, na realidade, era selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, excetuados o da Câmara dos Deputados, do Conselho Federal, do magistério e da magistratura. Fixou isso? Presta atenção, isso foi uma pergunta de prova, tá bom? Essa casquinha de banana bem pequenininha, eles perguntaram em prova, é verdade, perguntaram, é danado. Isso é cara de FCC, né? Mas acho que foi perguntado em prova de ESAF. Acredite se quiser. Ó, o que mais? Promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos funcionários civis, né? O aperfeiçoamento, treinamento. Estudar e fixar os padrões específicos de material. Gente, o DASP, ele trabalhou em várias áreas. Posso escrever aqui? Eita, tá uma confusão isso, né? Mas, ó, ajeita aí. Eu não disse que você tinha que botar o caderno assim? O DASP trabalhou na área de material, organizando, na área orçamentária e na área de pessoal. Você viu aí? Até agora a gente já leu 3 áreas, né? Isso é importante a gente também colocar para na hora da prova a gente, né, se eles perguntarem isso, tá bom? Na área de material, vamos ver. Auxiliar o presidente da República no exame de projetos de lei submetidos à sanção, falamos disso, não foi? Quer dizer, tem toda uma parte burocrática. Inspecionar os serviços públicos e apresentar anualmente ao presidente da República o relatório pormenorizado dos trabalhos realizados em andamento. Tá? Então, na realidade, o DASP também prestava contas. Tá? E ele cuidava de quê, pessoal? Da área de material, da área orçamentária, da área pessoal e ainda auxiliava o presidente da República, né? Nos projetos submetidos à sanção, fazia relatório e ainda fiscalizava os serviços públicos. Minha gente, era um órgão generalista, era os olhos do presidente. Inclusive, nesse estado autoritário, ele criou o que a gente chama de DASPinhos, eram DASPs lá do interior, dos estados que estavam sob intervenção, né, para que o governo federal ficasse ligado, ficasse de olho. Tá bom? E ele criou. Né? O DASP foi o grande órgão de Getúlio. Tá? O grande órgão, digamos assim, moralizador da gestão pública à época. Tá certo? E é o sinônimo da implantação do que a gente chama de administração pública burocrática ou administração pública racional legal. Tá certo? Né? Como eu disse para vocês, realizou mais de 20 concursos para o alto escalão. Tá certo? Criou a ideia de um projeto de lei sobre estatuto, criou a ideia de avaliação de desempenho, vocês viram ali, né? E criou a ideia também de treinamento para os servidores públicos de forma a trazer profissionalismo para dentro do serviço público. Tá? Então, o grande órgão, né, do governo de Getúlio foi o DASP. Falamos do ponto de vista político, falamos do ponto de vista administrativo, político, né? Político não, desculpa. Do ponto de vista social. Falamos agora do ponto de vista administrativo, vamos falar do ponto de vista político. Agora vem as mazelas. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Getúlio. Prova de concurso, CESP, ESAF, FCC. Pensam igualzinho. Getúlio. Quem era Getúlio? Quem era Getúlio? Olha para cá para mim. Getúlio era o quê, minha gente? Sabe quem era Getúlio? Getúlio era Getúlio era um grande exportador, era um grande agricultor. Agricultor não combina. Era um grande produtor lá dos Pampas de São Borja. Grande latifundiário. A mesma liderança que já existia no país antes.
Na hora que ele promoveu o golpe, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Na hora que ele promoveu o golpe, na verdade ele promoveu o golpe, mas antes ele estava do lado aqui dessas pessoas. Tanto que era ele o próximo indicado a ser presidente. Na hora que ele promoveu o golpe para tentar afastar aqueles que tinham ganho, e não ele trouxe junto com ele todas as lideranças que antes já dominavam o país e que de uma hora para outra mudaram suas vestes. Ou seja, trocaram de lado. Antes, estavam aqui comandando o país e na hora em que não atendeu ao que eles queriam, o que eles fizeram? Golpe de Estado, sob discurso moralizador de implantação de uma administração pública burocrática e de implantação dos direitos sociais. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque junto com Getúlio, ele trouxe, até para conseguir dar o golpe, várias lideranças que trabalhavam no estado anterior, ou seja, num estado patrimonial. E Getúlio, para continuar governando, sobretudo sob o ponto de vista autoritário, ele teve que agradar a essas lideranças e teve que, de certa forma, lotear alguns cargos públicos, para agradar essas lideranças que agora subiam ao poder junto com eles. E que trazia para o poder a mesma cultura patrimonial. A mesma cultura patrimonial, que a gente disse que o Brasil aqui era patrimonial. Não dissemos isso? Essas pessoas trouxeram para o Brasil a mesma cultura patrimonial. Então, não obstante o discurso moralizador de implantação de uma administração pública burocrática, no íntimo, ainda fazia surgir ou renascer as forças patrimoniais. E aí diz os estudiosos que para o alto escalão, Getúlio promoveu concursos públicos. E para o médio e o baixo, ele continuou a fazer contratações clientelistas sem concurso público, dando aos amigos do rei alguns cargos públicos, para que ele se mantivesse no poder. Sabe aquele loteamento de cargo público? PMDB, PSB, pois é, foi o que Getúlio fez aí. Só que no alto escalão o discurso era moralizador. Administração pública burocrática. E nos níveis mais baixos, e aí começa a surgir uma nova classe de servidores públicos, que aí é a nova classe de servidores públicos que surge no cenário brasileiro, a contratação através de práticas clientelistas e patrimoniais. Tá certo? E aí, por isso que as bancas, tanto a ESAF quanto a FCC como a CESP, dizem, em alguns momentos, que esse estado aqui do bem-estar social foi marcado, ora, por momentos de uma administração pública burocrática. Veja, eu estou falando do primeiro governo, não vou falar do estado do bem-estar social. O primeiro governo de Getúlio foi marcado por uma administração pública burocrática, racional, legal, mas também nós tivemos aí, convivendo juntos, um híbrido administrativo. Já ouvimos isso antes, não foi? Onde é que eu vou escrever isso aqui? Um híbrido administrativo de administração burocrática patrimonial. Deixa eu explicar isso. Se a FCC, a CESP ou a ESAF perguntar que no estado do bem-estar social, no período de Getúlio, a gente teve a implantação de uma administração pública burocrática, racional, legal, isso está certo. Você vai dizer, está certo, perfeito, tá bom? Você vai procurar essa resposta. Mas, se ela disser que no estado, ou no período de Getúlio, ou no estado do bem-estar social, em alguns momentos, ou a gente teve um híbrido administrativo de burocracia patrimonial. Por quê? Porque as práticas patrimoniais teimavam em ressurgir. Isso também está certo. Tu entendeu? Tá certo as duas coisas, Beto? Tá certo as duas coisas. Na dúvida, tá tudo certo. Tu entendeu? Não pode ser só patrimonial. Vê, o que isso não tá certo, não. Não pode ser só patrimonial, é até 30. A partir de 30, ou a gente tem como resposta a administração pública burocrática, racional, legal, ou como resposta o híbrido administrativo de burocracia patrimonial. Entendeu? Aí deixa eu só completar com um detalhe. E aí, os historiadores dizem,
E Raimundo Faora, um historiador que fala sobre isso, ele diz o seguinte, que esta classe que assume o poder junto com Getúlio, essa classe, fruto das oligarquias que comandavam o país, tu está me acompanhando, vou dizer uma coisa importante, vou repetir. Acompanha, não voa, não vai daí, fica aqui comigo. Ó. Esta classe que assume o país, né, que dá o golpe de Estado junto com Getúlio, né, e que é fruto dessas oligarquias que antes já comandavam o país. Na realidade, agora, não assumem o poder do país buscando interesses de uma classe agrária, como acontecia aqui, porque aqui eles buscavam interesse da classe agrícola, da classe agrária, né? Era uma oligarquia que comandava o poder, e aí eles buscavam os interesses dessa oligarquia. Nem tampouco buscavam os interesses do Estado. Segundo Raimundo Faora, essa nova classe, né, denominado, né, de estamentos burocráticos, uma classe estamental, uma classe estamental, um estamento burocrático, porque o nome era burocracia, ela, na realidade, assumia o poder público buscando interesses outros, ou interesses individuais, agora. Não mais interesses de uma classe, nem tampouco os interesses do próprio Estado, mas interesses individuais, voltados para o poder, para o prestígio e para a riqueza. Vejam que coisa linda. Estão gostando? Não é lindo a gente conhecer isso? Pois isso tudo pergunta em prova, tudo isso cai. Presta atenção que eu vou repetir de novo. Raimundo Faoro, que é um historiador, não cai isso em prova de FCC. E de CESP, o ESAF cai. ESAF cai, ESAF gosta. Mas eu quero dizer assim, não é que não cai isso que eu vou dizer, cai o que eu vou dizer, não precisa saber o nome do cara, é isso que eu quero dizer, entendeu? CESP e FCC não tem importância o nome. Agora, ESAF, bota o nome lá, não que o erro vai estar no nome. Agora, isso que eu estou contando cai nas 3 bancas. Presta atenção então no que eu vou dizer. Raimundo Faoro, ele diz que esta classe, surge uma nova classe no Brasil. Surge uma nova classe no Brasil. Fruto dessas oligarquias que sempre comandavam o país. Você está anotando, não está? Surge uma nova classe no país. Fruto dessas oligarquias que sempre comandaram o país desde o tempo do Império. Só que agora não se voltavam para interesses de uma classe, que eram as oligarquias, ou interesses do próprio Estado, mas para interesses próprios, voltados para o poder, prestígio e riqueza, constituindo o que a gente chama de patronato político brasileiro. E o que é o patronato político brasileiro? É uma classe estamental, é um estamento. Sabe o que é estamento? É uma classe estamental, estamento. Constituindo um estamento burocrático, uma classe estamental burocrática que se voltava para interesses próprios ligados ao poder, prestígio e à riqueza. Que coisa linda, que é isso que a gente tem aqui. Deixa eu voltar. Aí eu expliquei isso que a gente tinha botado aqui no slide. Ó, bora. Mostrou? Mostrou, Jairo. Estamentos burocráticos, patronato político brasileiro. Quer dizer, que surge uma nova classe chamada de classe estamental burocrática, constituindo um patronato político brasileiro, que, segundo Raimundo Faoro, é uma nova classe que se volta para interesses próprios, não mais interesses da oligarquia, nem interesses do próprio Estado, mas para interesses de poder, usa o Estado para poder, para prestígio e para riqueza própria. Tá certo? E aí, fora isso, o que a gente tem aqui para a gente fechar esse slide, que já está encerrando a aula? Movimento cultural populista, concurso para o alto escalão e indicação clientelista para o baixo. Já tinha falado disso, não foi? E esse assunto aqui, que é a criação da indústria de base, função intervencionista, eu começo a comentar na próxima aula, que é, na realidade, sob o ponto de vista econômico. A gente falou sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista social. Faltou falar sob o ponto de vista econômico.
E aí a gente continua a nossa história na próxima aula, se Deus quiser. Espero que você tenha gostado e tenha anotado tudo. Tu viu que é muita coisa? E tem mais, nós estamos só aqui. Se prepara que na próxima aula, depois, quinta-feira, né, depois de amanhã, a gente vai gravar a nossa segunda aulinha. E aí a gente vai descendo essa onda para contar as outras histórias. Um cheiro e até a próxima aula. Estuda, tu já tem bastante coisa para estudar. Tá bom? Eu só vou trazer questões quando a gente terminar todo esse assunto 1 e 2, porque as questões elas misturam e você precisa saber lá do final para você voltar a fazer. Mas eu vou trazer, tá bom? Um cheiro no teu coração. Tudo de bom. Bons estudos. Tchau.